Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma Acorda Brasil. Já vou logo avisando, esse programa vai ficar comprido, porque é um assunto extremamente polêmico, vasto. Diz aí, Pri. Dá joinha, não esquece, dá joinha, não vai te custar nada, ajuda bastante esse canal. Mas enfim, eu estava falando que esse programa de hoje vai ser um programa um tanto quanto diferente. Ainda sobre essa questão do aborto, porque no programa anterior, que eu gravei mostrando inclusive uma participação pequena do Bernardo Kuster, gerou uma série de perguntas, uma série de gente comentando no canal, e uma das perguntas que eu achei bem interessante a pessoa pediu para mostrar na Bíblia aonde que fala para não abortar. Em lugar nenhum. A Bíblia não fala especificamente sobre o aborto, assim como ela também não fala especificamente sobre vários outros assuntos. Mas a Bíblia é um livro de princípios. Então, há um princípio na Bíblia para não matar. Inclusive, esse é um dos mandamentos. Lá em Êxodo, capítulo de número 20, se não me engano, versículo 10, deixa eu ver aqui, 11, 12, 13. Êxodo capítulo 20, versículo 13, está específico, não matarás. E eu já sei que vai ter gente que vai chegar dizendo assim, mas espera um pouquinho só, porque mais na frente Deus manda matar uma população inteira. Por exemplo, a dos Amalequitas, que está lá no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 15. Instruções específicas sobre os Amalequitas. É preciso que a gente entenda alguns pontos extremamente importantes antes de a gente passar para o assunto realmente do aborto. Assim como no português e em várias outras línguas, em hebraico também haviam várias expressões parecidas, todas na mesma linha, que estavam relacionadas a matar. Por exemplo, nós temos no português assassinato, nós temos homicídio, nós temos fratricídio, que se não me engano é quando irmãos se matam. Nós temos, agora está muito em voga, feminicídio, que é quando se matam mulheres. Nós temos uma série de palavras que identificam formas diferentes de se matar. E era a mesma coisa. Essa ordem de Deus em em Êxodo capítulo 20, versículo 13, era no sentido de não cometer assassinato. É de você gratuitamente ir lá e matar alguém, ou talvez porque você ficou chateado com alguém, ofendido com alguém, você ir lá e assassinar essa pessoa, como por exemplo, acontece, ultimamente não tem acontecido muito não, graças a Deus, mas aconteceu recentemente no Brasil, pessoas serem vítimas de espancamento na rua, de linchamento na rua, porque foram, sei lá, confundidas com assaltante, foram confundidas com... Teve uma mulher na Bahia, se não me engano, que foi na Bahia, foi confundida com uma raptora de crianças, e aí ela foi brutalmente linchada, foi morta, e depois descobriu-se que não era ela. Então, é nesse aspecto que essa expressão não matarás está colocada como um mandamento na Bíblia. Você não pode pegar essa ordem de Deus, não matarás, do jeito que está escrita. Deixa eu mostrar aqui meu desktop para você. Olha só. Cadê? Não é isso que está mostrando não, rapaz. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu voltar aqui, peraí. Está acontecendo alguma coisa errada com o meu programa aqui. Ai. 2 segundos, gente. Desculpa. Agora sim. Pronto. Deixa eu dar agora um zoom. Capítulo 20 de Êxodo, versículo de número 13. Não matarás. Se você for usar isso do jeito que está, ao pé da letra, sem fazer a devida filtragem, sem fazer a devida análise
do que realmente essa ordem de Deus queria dizer, você não vai, inclusive, matar uma vaca, por exemplo, um boi, para fazer comida para você e para sua família. Você não vai matar, por exemplo, uma galinha para fazer nada para você comer, porque a ordem está dizendo não matarás. E não especifica aí, se você for traduzir do jeito que está escrito em português, não especifica aí que tipo de não matarás não pode. Então, alguém pode dizer, não podemos comer carne de animal, de aves, de peixe, de nada, porque a Bíblia diz não matarás. É claro que não quer dizer isso, não quer dizer desta forma. O que quer dizer com esse não matarás, é como eu já falei, é que você não assassine alguém, não faça linchamento com alguém. E a Bíblia é tão interessante nesse aspecto que existia uma norma, está determinado lá no livro de Números, que é sobre as cidades de refúgio. O que significava isso? Na época que os judeus estavam vivendo nesse contexto, naquela sociedade, naquela estrutura daqueles povos, era muito comum o olho por olho, dente por dente. Se você matasse alguém, se você provocasse a morte de alguém, o seu sangue era requerido para vingar a morte daquela pessoa. Isso era algo extremamente comum naquela época, inclusive até bem pouco tempo atrás, no Brasil, inclusive, no Nordeste brasileiro, era assim. No começo do século XX, era dessa forma. Se alguém de uma família matasse outro, alguém daquela família do morto tinha que vingar, e isso virava então uma guerra de família e acabava todo mundo se matando praticamente. Mas em Números, eu não estou lembrando agora exatamente qual é a passagem, Deus instrui Moisés a criar cidades de refúgio. O que significa isso? Significa que se involuntariamente, imagine você estar no campo fazendo, sei lá, arando a terra, e a peça do arado se solta do cabo e machuca alguém, essa pessoa morreu, foi um acidente, lógico, mas como a prática daqueles dias era olho por olho, dente por dente, era muito comum que a família da vítima fosse matar o que causou o acidente. Então Deus mandou Moisés instituir cidades chamadas cidades de refúgio. Por quê? Porque essas pessoas que cometeram esse ato involuntário, mataram, mas foi um acidente, elas então não se encaixariam nesse versículo, nessa ordem da Bíblia, e elas então eram levadas para essas cidades do refúgio, e lá haveria um julgamento justo, e aí a pessoa tinha a oportunidade de se defender. Inclusive essa é uma das noções mais básicas, uma das primeiras referências a um sistema jurídico, a um sistema judicial, a um sistema de um julgamento justo, como até hoje a gente conhece, a pessoa que praticou algum crime tendo o direito de apresentar a sua defesa. Essa primeira noção, uma das primeiras, eu não tenho aqui certeza se foi realmente a primeira, mas uma das primeiras noções da humanidade com referência a essa situação de julgamento, enfim, tudo isso foi determinado no livro de Números por Deus diretamente a Moisés. Então, amigo que perguntou, esqueci até o nome, deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui o nome dele. É o Rafael Suaitov. Pergunta é, onde na Bíblia diz que o aborto é proibido? Como eu já disse, não tem. Porém, como eu também já disse, a Bíblia é um livro de princípios, e um dos princípios fundamentais da Bíblia, é a vida. Agora, voltando para aquela questão lá dos Amalequitas, que está lá em 1 Samuel capítulo 15, e várias outras passagens também, onde Deus explicitamente manda
que os exércitos de Israel vão lá e matem todos os amalequitas. A gente precisa entender algumas coisas extremamente importantes nesse contexto antes de julgar sem conhecer a fundo o que estava acontecendo. Lembrem-se que Abraão, para quem não sabe, deixa eu explicar, Abraão foi o chamado o patriarca do povo judeu, e toda aquela terra onde era Israel, Israel hoje é muito menor, bem reduzido, mas Israel já foi toda aquela área lá, pertencia a Abraão. E Abraão, depois que o seu sobrinho foi morar com ele, eles começaram a negociar, comprar cada vez mais terra, aumentar cada vez mais o patrimônio, e foi expandindo, expandindo. E a Bíblia diz, lá no livro de Gênesis, que ficou tão grande os rebanhos de um e de outro, que estava começando a dar problemas entre os cuidadores do rebanho de um e de outro. E aí Abraão chega para o seu sobrinho, Ló, e fala para ele o seguinte: Ló, olha para onde você quiser. Se você olhar para essa região aqui e você decidir que você quer ficar com tudo que vai daqui para lá, eu vou olhar para esse lado de cá e eu vou levar meus rebanhos, meus trabalhadores. Abraão era um homem extremamente próspero, e assim também Ló, e toda aquela região era deles dois e dos seus descendentes, claro. Quando houve uma grande dificuldade, uma grande seca naquela região, e José já tinha ido preso para o Egito, e a história é bem longa, a gente não tem muito tempo para debulhar essa história em detalhes, mas José foi preso, e na prisão o copeiro do faraó conheceu José, e José tinha o dom de interpretar sonhos. Faraó então teve um sonho, e o copeiro, já depois de ter saído da prisão, falou para o faraó que tinha na prisão um hebreu que tinha condição de interpretar sonhos, e José então foi levado para o palácio do faraó, e ele então interpretou o sonho que o faraó teve, o famoso sonho das 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras, e as magras comiam as vacas gordas e mesmo assim continuavam feias e magras. E aí José interpretou o sonho do faraó dizendo: olha, essas sete vacas gordas são 7 anos de prosperidade que vai haver no Egito, e depois vão vir 7 anos de grande dificuldade, de grande problema. E aí o faraó perguntou: o que a gente faz? José foi e recomendou a faraó dizer o seguinte, dizendo o seguinte, nos 7 anos de fartura vamos economizar, vamos poupar para a gente atravessar os 7 anos de dificuldades. E esses 7 anos de dificuldades não foram apenas no Egito, foi em toda aquela região. Lembre-se que aquela é uma região desértica, uma região que é muito comum viver dificuldades climáticas, assim como o Nordeste brasileiro, por exemplo. Então, José foi alçado a um cargo de extrema importância no Egito por causa disso, e como eu já falei, a dificuldade estava em toda a região, e os hebreus que eram da família de José foram para o Egito, e com certeza outros hebreus também foram para lá também depois, e durou 400 anos esse pessoal lá no Egito. Durante esse período, os amalequitas e outros povos invadiram as terras que eram dos descendentes de Abraão e se apossaram da terra que não era deles. E antes que você me diga o seguinte: não, mas eles saíram da terra, a terra ficou lá, ficou sem utilização, é mais ou menos o que o pessoal do MTST quer difundir, né, quer pregar. A terra ficou sem utilização, então os caras foram lá invadir, tá certo, tá tudo certo. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você, você que tem, sei lá, a sua propriedade, uma casa, qualquer coisa que você tenha, se você precisar por algum motivo se ausentar durante um tempo
da sua propriedade. Está tudo bem se alguém chegar lá e entrar e invadir sua propriedade enquanto você não estiver lá? Claro que não. Aquela propriedade, aquela terra ainda era dos descendentes de Abraão. Por conseguinte, os judeus, o povo judeu. Quando o povo judeu saiu do Egito, os amalequitas entraram em guerra contra o povo de Israel. E essa era exatamente a situação em que o povo estava enfrentando quando Deus mandou, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, avançar contra os amalequitas, porque eles estavam retomando algo que já era deles antes que os amalequitas invadiram. E os amalequitas, então, tinham oferecido resistência, não só os amalequitas, como vários outros povos tinham oferecido resistência entre o povo de Israel. E é interessante que talvez vai ter alguém que vai dizer o seguinte: não, mas é porque Deus cuidava só dos israelitas, só do povo judeu. Não, isso não é verdade. A Bíblia diz que Deus prometeu a Abraão que através dele e da descendência dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. O que aconteceu é que o povo amalequita e os outros que tinham o mesmo tipo de postura se rebelaram contra o povo judeu, não quiseram fazer qualquer tipo de acordo. Inclusive existem artigos arqueológicos, tem uma pedra chamada Pedra de Mecha, alguma coisa assim, agora eu não estou lembrado exatamente do nome, que nessa pedra especifica que o povo amalequita tinha decidido destruir completamente, aniquilar completamente o povo judeu da face da terra. Então, era um ambiente de guerra, era uma guerra realmente muito pesada. Isso não é a mesma coisa você matar durante uma guerra, quando você tem apenas duas opções: ou você mata ou você morre. Se o seu inimigo não quiser fazer as pazes com você, não há outra alternativa: ou você mata ou você morre. Não tem outro caminho. E esse era o cenário daqueles dias, e por isso que Deus ordenou ao povo de Israel para marchar contra os amalequitas e destruir tudo que estava na frente. Porque os amalequitas eram um povo que não queria se submeter, que não queria fazer nenhum tipo de acordo. E aí, voltando para essa questão do estrangeiro, a Bíblia está cheia de passagens que Deus orienta o seu povo a acolher o estrangeiro, a acolher o órfão, a acolher a viúva. Está cheia. Tem, por exemplo, uma em Deuteronômio. Deixa eu abrir aqui. Só um instantinho, gente. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Capítulo 14 de Deuteronômio. Só um instantinho. Olha só. Capítulo 14, versículo 22 de Deuteronômio. Eu pensei que estivesse mostrando para vocês. Diz o seguinte: certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes que ano após ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Só um parêntese aqui. Essa expressão temer aqui não é temer de medo, é temer de respeito, de honrar. Muita gente
se confunde com isso e interpreta da forma errada. Olha só, quando o caminho te for comprido demais, que os não possas levar por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas ou ovelhas ou vinho ou bebida forte ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e te alegrarás tu e a tua casa. Porém, veja só, não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de cada 3 anos tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, veja só, versículo de número 29, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade e comerão e se fartarão para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. É interessante, gente, essa passagem aqui, só um parêntese. Essa passagem está tratando do dízimo. O dízimo é porque havia uma tribo entre as 12 tribos de Israel que eles não tinham recebido nenhuma porção de terra. Ou seja, eles não tinham vacas para ordenhar, para tirar leite, eles não tinham como fazer o queijo, eles não tinham agricultura, eles não plantavam, nem, não colhiam. A função dos descendentes de Levi era cuidar do templo, das coisas relacionadas ao templo. Eles faziam isso em tempo integral. Então, como eles faziam isso em tempo integral, era dedicação total, e eles, claro, como toda pessoa que está viva, precisa comer, precisa beber, precisa, enfim, se vestir, havia uma orientação, uma ordem, uma instrução em que todas as demais tribos iriam dedicar 1/10 daquilo que eles produziam e eles então iriam separar para levar para os levitas, para que os levitas pudessem continuar fazendo o trabalho no templo. O dízimo não era dinheiro, o dízimo era uma parte do que você produzisse para a manutenção dos levitas, e não só dos levitas. A ideia aqui nessa passagem é que era uma grande celebração, mais ou menos, eu penso assim, que era mais ou menos como o junta panela que se faz hoje, junta-se 3, 4 famílias, vamos fazer aqui uma comida juntos, vamos fazer um momento de celebração, e a Bíblia é muito clara quando ela fala isso, que não era dinheiro, porque olha só, quando o caminho for longe, quando você tiver que levar, você tinha que levar, olha só, certamente darás o dízimo de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano recolher, dos animais que você tinha que levar, só que se fosse muito longe, ia ficar muito complicado para levar. O que a instrução dizia no versículo 25? Vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus e te alegrarás tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. E aí, a ordem era clara. Venda o que você iria dar para os levitas, como o dízimo, como a 10ª parte daquilo que você produziu. Chegando lá no local onde vai haver essa grande celebração, essa grande festividade, você pega então o dinheiro que você vendeu lá atrás, quando você saiu da sua casa, da sua fazenda, do seu tear. De repente você é um tecelão que tece aquelas roupas que o povo usava. Então, 1/10 das roupas que você, do tecido que você fazia, você tinha que levar para os levitas
Mas se fosse longe, como vocês viram aí, você vende tudo isso e o dinheiro, ao invés de entregar para o levita, é interessante isso, gente, porque hoje essa questão do dízimo virou um negócio, virou um comércio, virou e o que tem de gente enricando, lavando as burras, usando a palavra de Deus de forma equivocada, é impressionante. O dízimo era produto, não era dinheiro. E Jesus deixa isso muito claro quando ele diz, falando para os fariseus, que ele diz: vocês dão o dízimo do cominho e da pimenta, mas esquecem do que é mais importante, que é o amor, que é entender a misericórdia, que é isso que Deus quer. Então, voltando para essa questão, essa passagem do livro de Deuteronômio, quando eles chegassem lá, eles deveriam então pegar o dinheiro, comprar de volta tudo o que eles estavam colocando no coração, levar, né, os 10% da sua produção, e aí, olha só, esse dinheiro dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, ovelhas, ovinho, bebida forte ou qualquer coisa que te pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus e te alegrarás tu e a tua casa. E aí, no versículo 29, então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua casa, e comerão e se fartarão para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Quer dizer, a noção aqui era de uma grande celebração, de uma grande festa. Essa era a ideia, pelo que a gente pode deduzir dessa passagem de Deuteronômio. Voltando para a questão do aborto. Eu lembro aqui que há poucas semanas atrás nós tivemos aqui em casa uma reunião de amigos e estávamos discutindo essa questão do aborto. E eu já fui indiferente a essa questão, mas hoje eu penso não mais da mesma forma. Eu acho o seguinte, que o aborto é você estar tirando uma vida. E aí, nesse caso, eu acho que se encaixa, essa é a minha percepção, é a minha leitura, eu acho que se encaixa com a ordem de Deus de Êxodo capítulo 20, versículo 13, não matarás. Ou seja, não praticarás assassinato. Não tirarás a vida de um ser, uma pessoa indefesa, inocente. E aí, talvez você queira dizer, não, mas não é uma pessoa ainda. O fato é que nem existe ainda um consenso entre os estudiosos sobre esse assunto. Tem pelo menos 5 linhas de pensamento entre biólogos, cientistas que se dedicam a estudar a questão da vida, e entre eles não há consenso. Tem uma linha que acredita, que diz que quando há a fecundação, quando o espermatozoide se junta, fecunda o óvulo, ali já começou uma nova estrutura de DNA a ser construída. Então já é uma nova vida, porque o DNA, de acordo com alguns estudiosos, é o que define uma vida, a estrutura do DNA. E o DNA novo começa a se formar com essa fecundação. Então existe uma linha de estudiosos que pensa dessa forma. Existe outra linha que defende que só quando as células cerebrais começam a funcionar é que então há uma vida. Existe uma outra linha que diz que quando os órgãos estão definidos é que tem uma vida. Tem outra linha que defende que só depois que nasce é que começa a ser uma nova pessoa, inclusive juridicamente. Isso sou eu. Eu acredito que seja
na fecundação. Agora, o que eu acho é o seguinte, é que se você precisa de uma lei para impor aquilo que você acha que é o certo, tem alguma coisa errada com o que você está ensinando. Se você não consegue ensinar a ponto de aquelas pessoas que estão recebendo o seu ensinamento não entenderem que o que você está ensinando é correto, está errado o que você está ensinando. Deixa eu dar um exemplo aqui. A lei diz que você não pode matar. Quem matar comete um crime. Mas, independente de ser uma lei ou não, você que está me assistindo, você mataria alguém? Você assassinaria alguém a sangue frio? Eu não conseguiria fazer. Não estou falando de você fazer uma legítima defesa, você defender a sua própria vida ou dos seus entes queridos, da sua família. São coisas totalmente diferentes. Estou falando de você chegar e matar alguém a sangue frio. Por exemplo, esse lance que eu falei no início, de uma mulher que foi linchada brutalmente até a morte. Eu não teria condição de participar disso. Mas eu não teria condição de participar disso não é porque a lei diz que não deve acontecer. É porque eu sei que isso é errado. Outro exemplo, e nesse caso já é o contrário. A lei permite, a lei não diz nada sobre fumar. Aqui no Canadá, o fumo não é proibido, desde que você não fume em lugares fechados, ambientes fechados com outras pessoas juntas. Por exemplo, se você trabalha na empresa, você não pode fumar dentro da empresa, você tem que ir do lado de fora, nos shoppings, nos bares, restaurantes, todos funcionam, hospitais funcionam assim. Você tem que ir para uma área do lado de fora para fumar. Se você obedecer essa regra, você pode se acabar fumando, que ninguém vai lhe prender, ninguém vai lhe multar, ninguém vai lhe importunar por isso. Agora, eu fumo? Não. E eu poderia fumar, porque a lei permite fumar. Mas eu não fumo porque eu sei, eu tenho consciência de que o fumo não é algo bom. Então, o que eu quero dizer é que essa questão toda de um debate de leis, de criar leis no Congresso, de discutir leis e fazer essa celeuma toda com relação ao aborto, eu acho que as igrejas estão falhando naquilo que é mais básico, que é de passar o ensinamento, fazer com que o seu ensinamento fixe na mente e no coração das pessoas, sem que seja necessário uma lei no Congresso para que aquela doutrina, aquela tese funcione. Como eu já falei antes, não há um consenso entre os estudiosos. Deixa eu ver se eu abro aqui. Não, já fechei a página aqui. Vou abrir de novo aqui para vocês. Olha só. Cientistas defendem, deixa eu fechar aqui, 5 momentos para o início da vida humana. Quer dizer, são cientistas, são pessoas que estudam, que defendem teses, que são pessoas que estão acostumadas a pesquisar esse tipo de situação. Olha só, os cientistas não têm consenso sobre o momento exato em que começa a vida humana, mas há 5 hipóteses mais aceitas. Então, gente, se não há consenso nem entre os cientistas, eu não posso determinar que seja um crime uma mulher fazer um aborto dentro dos critérios que são seguros clinicamente. Agora, eu tenho uma convicção, uma certeza de que
não é algo correto, não é algo certo, porque a vida já começa no momento da fecundação. E para a gente terminar, eu estava, como eu comecei contando, desviei um pouco do assunto, estava aqui um grupo de amigos discutindo exatamente essa questão de aborto, e entre esses amigos estavam algumas pessoas que têm uma tendência, que são simpatizantes da esquerda, eles inclusive gostam de se definir como progressistas, mas eu acho que essa expressão é um equívoco, porque se você defende a morte de seres inocentes, isso não tem progresso nenhum, pelo contrário, isso é um regresso, é um retrocesso. E aí a gente estava no quintal conversando, tá um calor danado aqui, e eu coloquei duas questões nessa discussão, inclusive virou uma celeuma, todo mundo começou a falar alto, todo mundo começou a exaltar a voz, inclusive eu também. E aqui no Canadá nós não podemos incomodar os vizinhos. Se você fizer muito barulho depois de 10 da noite, o seu vizinho pode chamar a polícia para você. E nesse dia realmente estava bem tumultuado. E o meu vizinho se chateou, veio no quintal pela cerca e reclamou bastante. Enfim, a gente fechou a discussão e todo mundo entrou, fechou a porta e até por causa do esporro que ele deu na gente, a gente começou a falar de como ele tinha reagido e a história do aborto ficou de lado. Mas eu coloquei duas questões que eu quero colocar para você que está me assistindo. Como eu disse antes, esse pessoal que defende o aborto, invariavelmente eles são também muito adeptos da ecologia, de defender os recursos naturais, e eu também acho que tem que ser defendido, eu sou de acordo, eu acho que está certíssimo, tem que defender sim os recursos naturais, e ao mesmo tempo eles também defendem a questão homossexual, a questão LGBT, e vou já entrar mais um pouquinho sobre isso daí, mas enfim, eu coloquei duas questões. A primeira foi o seguinte, imagine o seguinte, você, eu não vou citar o nome de ninguém aqui, porque eu não tenho autorização para isso, mas eu falei para uma das pessoas, imagine você vem andando, sei lá, num campo, em algum lugar, e tem um ninho de pássaros com ovos lá dentro, sendo chocados, e a fêmea está lá chocando os ovos, o macho está indo e voltando, levando comida, graveto, enfim, a coisa que ele precisa levar para o ninho. E aí você vê uma criança, ou sei lá, um adolescente, alguém atirando pedra naquele ninho. Qual a sua reação? Você acha que está correto, está certo isso? Pode-se passar despercebido, nem ligar, não. Você falaria alguma coisa para essa pessoa? Claro! Claro que eu falaria. Foi essa a resposta. Claro que falaria. Eu disse, mas por quê? Se você defende que o feto ele ainda não é uma vida, ou pelo menos uma futura vida humana, no momento da fecundação, como é que você defende com unhas e dentes um ninho de passarinho que também ainda não é um passarinho? É um ovo que promete ser um passarinho se a galinha não, a ave continuar o processo de choca, né, do ovo. Como é que você explica isso? E aí foi aquela celeuma. A outra pergunta que eu fiz foi o seguinte, há 60 anos atrás, 50, 60 anos atrás, a ciência não tinha como identificar o sexo do bebê na barriga da mulher. Era algo impensável, inconcebível. De uns 30, 35 anos para cá, 40 anos no máximo, foi que começou a ultrassom gestacional e a possibilidade de saber o sexo do bebê antes do nascimento começou a se tornar uma realidade. E hoje já é algo banal. Agora imagine o seguinte,
que daqui a 50 anos, se houver uma técnica da ciência que identifique que aquele feto que está sendo gerado, aquele bebê que está sendo gerado na barriga da mãe, ele será um homossexual, um gay no futuro. É possível que daqui a 50 anos nós tenhamos tecnologia para isso. E imagine que nessa situação, a mãe dessa criança, desse bebê, não queira ter esse filho, ela queira abortar porque ela não quer ter um filho homossexual. Não é culpa do feto que está na barriga dela. Nasceu, vai nascer assim, se continuar a gestação, vai ser gerado assim, como por sinal, muita gente advoga essa situação, né, que as pessoas já nascem assim, com essa característica, e pode até ser que já nasça assim mesmo, que já desde a formação já seja formado com essa característica. Pode ser, eu acredito que há sim essa possibilidade. Até agora ainda não foi confirmado, não que eu saiba, eu posso até estar falando bobagem aqui, mas ainda não foi confirmado isso. Mas vamos imaginar então que daqui a 50 anos esse equipamento possa mostrar ainda na barriga da mãe, sei lá, 2 meses de gestação, 1 mês de gestação, 3 meses de gestação, 4 meses, 5 meses de gestação, que possa ser confirmado que aquele bebê tem essas características e vai nascer homossexual. E a mãe não quer tê-lo porque ela não quer ter um bebê homossexual. O que você acha disso? Esse aborto pode ser feito? E aí foi aquele pandemônio, aí foi que o negócio desandou. Porque mexeu com uma das pautas mais sagradas do pessoal da esquerda, né? Enfim, eu aqui não estou de forma alguma trazendo essa questão homossexual, não estou julgando nada. Eu tenho amigos que são homossexuais, que eu prezo muito pela amizade, gosto muito, tenho um carinho especial por eles, não tenho a intenção, nem vou julgar ninguém por isso, jamais, entendeu? Não compete a mim, eu estou apenas trazendo uma hipótese no futuro. Fala aí nos comentários o que você acha disso. É um assunto realmente polêmico, mas, enfim, põe aí o que você pensa. E eu quero falar para vocês que eu quero ir dedicando também alguns vídeos aqui do canal a tratar desse assunto de fé, de igreja, de Deus, de Jesus, de vida cristã, de experiência pessoal com Deus. Eu quero também dedicar esse canal para isso. Eu sou um pastor, não estou exercendo a função de pastor agora, mas alguém já me disse que pastorado é igual você ser um flamenguista, né? Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Então, eu quero dedicar esse canal também a fazer esse tipo de trabalho, tá bom? Coloca nos comentários o que você acha, o que você pensa. Eu quero mandar um beijo para Eugênia. Eugênia mandou uma mensagem extremamente carinhosa. Se não me engano, ela está no Paraná. Ela era da igreja que eu pastoreava e ela casou e foi embora para o Paraná e ela assiste o canal. Então, Eugênia, beijo para você, para o seu esposo, para a sua família. Que alegria ter vocês comigo aqui, mesmo de longe, no Acorda Brasil. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Dá joinha se você gostou, me ajuda a divulgar esse material. Eu quero realmente fazer com que esse canal deslanche e eu só tenho você para me ajudar. Tá bom, gente? Um beijo a todos e até o próximo Acorda Brasil. Tchau, pessoal. Se você gostou, não esqueça, dê seu joinha.